Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé, é considerado o atleta do século. Cavaleiro de honra da França, cidadão do mundo pela Unicef e um dos poucos estrangeiros a receber o título de Sir do Reino Unido. Pelé já chegou a interromper uma guerra e o único jogador de futebol a ter 3 títulos de Copas do Mundo conquistadas. Olá, amigo do Jornal Cemitério News. Estamos aqui nos nossos estúdios e estamos aqui para mais um podcast. E o tema hoje é um tema que é paixão nacional. E é sobre futebol. E os meus convidados de honra é o Cleiton, aluno do Colégio Militar, da 1306, e também da 1306, Pedro Henrique. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cleiton Silva, sou aluno do Colégio Militar do Estado de Tocantins, Unidade 2, e hoje cursando a primeira série. Desde já eu agradeço o convite do professor César e agradeço a vocês que estão assistindo aí também. Deixem seu like, compartilhe, sigam nós no canal aí para dar aquela força pra gente. E vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique Souza, aluno também do CMTO, Unidade 2, e hoje nós iremos tratar de um tema muito interessante, espero que todos gostem, e é isso. E vocês aqui, ó, são aqui, ó, um amendoizinho para vocês comerem. E você, meu amigo, se inscreva no canal, compartilhe e vem junto conosco aí. Beleza. Quem não gosta de futebol, né? O futebol foi, pelo menos a tradição ensina que o futebol foi inventado pelos ingleses. Mas quem ensinou a jogar foi o Brasil, né? E de todos os países, o Brasil é o país que mais assimilou o futebol. Mas antes, um detalhe aqui que eu esqueci de falar para vocês. Esse rapaz aqui é o rapaz mais apaixonado do Colégio Militar, viu? Ele vê flores em tudo, não é não, Cleiton? E o Pedro Henrique aí também está se apaixonando aí. Daqui a pouco uma aliança no dedo aí, né, Pedro Henrique? Mas enfim, como eu sou professor de história, nós vamos aqui falar de história. E Pelé, qual a relação de Pelé com a história do Brasil? Eu queria que vocês fizessem um comentário da relação do personagem Pelé para com a identidade, a história, a cultura brasileira. Bem, para começar, inicialmente temos que levar em consideração o período que o Brasil estava passando. Então, assim, desde o nascimento do Pelé até a sua ascensão no Santos e sua primeira estreia na Copa e tudo mais, o Brasil estava passando um período certamente um pouco difícil por conta das intervenções militares e tudo mais. E o Pelé surgiu como esse símbolo de nacionalismo, um símbolo para representar o Brasil lá fora, ou seja, trazer uma representatividade que o Brasil estava precisando, um herói, um ídolo que as pessoas estavam necessitando na sociedade. Uma pergunta aqui para você. Você acha que isso é interessante? É bom ou é positivo ou negativo a questão de jogar para um atleta como um herói nacional? Olha, sinceramente, traz um peso muito grande, né? Principalmente nas costas do Pelé, mas pelo menos pelo que nós conhecemos, ele conseguiu levar esse peso adiante e se destacar nesse cenário brasileiro que até hoje é muito conhecido. Beleza. E Cleiton, qual é a sua opinião aí? Na verdade, minha opinião é mais que ele conseguiu, né, fazer esse trabalho dele, que jogaram esse peso nas costas dele, peso entre aspas, né, porque pode ser que para ele seja uma coisa que ele gostou muito. E na minha visão, eu nem conhecia muito o Pelé, porque é muito, muito tempo antes, né? Não é da nossa época, não foi Não da época de vocês, né? Nem da minha, né? Porque eu sou de 77. Pois é, aí é até bom esse tipo de tema, porque você aprende mais, conhece coisas que hoje não acontecem, que antigamente aconteciam. E para mim eu acho que foi até uma coisa boa, o Pelé ter tido essa fama, ter tido esse peso que ele... Mas tem uma coisa interessante, é que na época não havia um mundo informatizado como hoje. Verdade. Então, muitos países, seja na África, na Ásia, eles conheciam o Brasil através do Pelé. Verdade. Até hoje, as pessoas que moram na Europa revelam que quando fala Brasil,
pensam numa mulher bonita de fio dental em Copacabana, que essa imagem não é nem positiva, não é, né? O Brasil é muito mais do que isso. E Pelé. Então, Pelé foi responsável por tornar o Brasil conhecido no mundo. Porque quando ele foi jogar contra as outras seleções, né, ele mostrou que o futebol brasileiro é uma coisa extraordinária, né, um futebol muito além do que as outras pessoas, que os outros jogadores de fora, Futebol arte. sim, achavam que era um futebol assim mais paradinho, mas quando o Pelé foi lá e mostrou que o brasileiro ele tem um estilo de futebol muito mais avançado, muito mais absoluto. E ele mostrou para as pessoas, e por isso, na minha opinião, as pessoas como é que se diz? As pessoas gostaram do futebol brasileiro. E por isso que ele se tornou esse rei do futebol que ele é hoje em dia. Interessante, eu como professor de história, eu vejo um pouquinho como negativo usar atletas como Ayrton Senna, como Pelé, como símbolos nacionais. Me parece, como professor de história, uma carência de ídolos nacionais. Né? Então, assim, há uma tentativa de colocar Getúlio Vargas, Dom Pedro II. Provavelmente, Dom Pedro II foi um grande ícone na história nacional. No entanto, na prática, Pelé foi usado como esse símbolo nacional, né? Agora, o Pelé, há críticas também que tiveram outros jogadores que fizeram até mais gols do que Pelé. Eu posso estar equivocado aqui, a gente nem passou roteiro sobre isso. Um jogador português, chamado Eusébio, se eu não me engano, dizem que fez mais gols do que Pelé. E que essa imagem de Pelé é uma imagem fabricada. É uma pergunta crítica, eu quero que você fique à vontade aí em responder. Realmente, Pelé, a figura dele foi fabricada ou ele realmente foi esse cara todo? Olha, professor, pelo que eu já cheguei a ver sobre o Pelé, na minha opinião, eu acho que não teve. Não teve outro jogador que chegasse ao nível do Pelé. Porque na carreira dele toda, se eu não me engano, eu acho que foi quase 1.300 gols. Foi 1.270, mais ou menos isso aí. Mas metade desses gols foi contra times do Exército, aposentado. Dizem que se computar de verdade, Messi tem mais gol do que Pelé. Será? Não, Aham. E o que eu vejo também não pelo fato de gols em si, mas pela habilidade que ele tinha. Os vídeos que a gente vê que tem hoje em dia é uma coisa extraordinária, que eu hoje em dia não tenho um jogador da atualidade que faça o que ele fez antigamente, que ele fazia antigamente. Eu queria fazer uma pergunta capciosa aqui para o nosso amigo Pedro Henrique. Claro. Pedro Henrique, na época não havia Instagram, Facebook, não havia essa mídia como tem hoje. Então, hoje o cara está jogando, você está com o celular ali filmando. Na época não havia. Então, muita coisa do que Pelé fez não foi filmado. Verdade. Você acha que esse gigantismo do Pelé, de ser um grande jogador, não é por conta de falta de documentos para comprovar, para contestar? Sinceramente, pelos meus estudos que eu conheci, fui atrás, cheguei a ver filmes, livros, estudei também certas jogadas que ele fez. Sinceramente, das poucas que eu vi, mostravam uma grande habilidade presente nele. E além do mais, entra também aquela questão que nós citamos anteriormente da representatividade, né? Ele como esse símbolo nacional e, além disso, tudo que ele demonstrava que o Brasil não era simplesmente, igual você falou, mulheres, não era simplesmente samba, igual muitas pessoas pensam, também teria uma representatividade fora, demonstrando para os outros países que o Brasil tem essa capacidade de ser um país desenvolvido e ter uma boa representatividade lá fora. E uma coisa até interessante que, em uma das Copas que ele disputou, teve uma vez que não a seleção brasileira, na época, a CBD, não lembrou de passar as numerações de jogadores para a comissão de fazer as camisetas e tudo mais. E sobrou para ele a camiseta de número 10. Tanto que até hoje ela é conhecida. Até hoje é vista como um símbolo. Caro amigo do Jornal Cemitério, vocês estão percebendo que os rapazes aqui se prepararam, viu? Eu estou fazendo pergunta para eles e eles estão saindo bem. Se saindo bem. Realmente o Pelé ele foi um símbolo nacional. Por meio dele, o Brasil se tornou conhecido pelo futebol. E outros feitos também. Pelé já chegou a parar uma guerra.
já chegou, já acumula diversas condecorações, né? Enfim, vamos aqui para a segunda. Aqui, eu queria que vocês fizessem um comentário assim, sobre a trajetória de Pelé desde o início da vida dele, em casa, com seu pai, por onde ele passou, até chegar no Santos. Então, o Pelé, ele nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Nasceu em 1940, é muito tempo, que eu achava que ele era bem mais novo. Quando eu vi que ele tinha 80 e poucos anos, eu falei, nossa, tem esse tanto de tempo que o Pelé já tá aí, né, nessa trajetória. E ele chegou ao Santos, pessoal, ele tinha 16 anos de idade, chegou em 1956, acho que é 1956, certo? Ele chegou em 1956 e ele já chegou como promessa pelo jogador Valdemar de Brito, que tem até uma frase que ele falou ele afirmou ao clube do Santos que o Pelé ele seria o menino, o melhor jogador do mundo. Interrompendo você um pouco, mas o nome do Pelé é Edson, né? Edson Arantes do Nascimento, né? Edson Arantes do Nascimento. Não sei se vocês, antes de falar do Pelé no Santos, como o Cleito está falando muito bem aí, vocês sabem por que o nome dele chama-se Edson? Olha, particularmente eu dei uma pesquisada, fui atrás e vi um pouco da origem do fato dele ser conhecido como Pelé. Não, mas o Edson, desculpa interromper, ele é dado o nome de Edson por homenagem a Thomas Edison. Sim, o pai dele. O pai dele era apelidado de Dondinho. Pois não, pode não. Quando jogava, assim. E uma coisa também muito interessante a se falar, além desse fato da origem do nome dele, é que entre os amigos da região, do bairro, esse apelido de Pelé foi inicialmente criado porque um dos amigos dele, o Pelé inicialmente quando jogava no bairro, nas ruas da cidade onde ele mudou, ele gostava de agarrar no gol, é uma coisa até interessante. Sério, um cara que seria futuramente o melhor. Ainda bem que não deu certo. Né? Glória a Deus, que bom. E uma coisa interessante é que sempre os amigos dele falavam, vai, Bilé, pega a bola. E daí... E ele não gostava do apelido. Não gostava. O primeiro apelido do Pelé, do Edson Arantes, era Dico. Sim. E o pai dele era Dondinho, jogador de futebol. Exatamente. Vascaíno. Se pesquisar bem, Pelé é vascaíno. O santista que está nos bastidores vai ficar triste. Mas o Cleito falou que chegou até o Bauru, né, Cleito? Sim. Aí, pois não. E ele chegou no Santos com apenas 16 anos de idade. Pessoal, eu tenho 15 anos. A gente fica se imaginando. O cara que é um ano mais velho que você já está jogando no profissional, já vai se iniciar a carreira dele jogando no profissional. E é uma coisa de se admirar muito. E a primeira partida do Pelé, ele já jogou no profissional no Santos. A primeira partida dele foi contra o Corinthians de Santos. Não é o Corinthians, aquele Corinthians não. Não. É o outro Corinthians. Corinthians de Santo André. Isso. Era um Corinthians bem... Mas a gente pode falar mal do Corinthians, porque aqui na produção não tem ninguém corintiano. Glória a Deus. Glória a Deus, as coisas não estão nos seus lugares, não sumiram. Também. Aí esse jogo, o primeiro jogo, ele entrou no segundo tempo. E foi uma extrema goleada. Que foi que o Santos ganhou de 7-1 do Corinthians. E o primeiro jogo que ele fez, ele já marcou o dele. Ele marcou o sexto gol desse 7-1. O sexto gol foi dele. E ele já chegou quebrando tudo já, né? Chegou causando. E nesse gol ele mostrou nesse jogo, no que ele entrou no segundo tempo, mesmo ele entrando no segundo tempo, ele mostrou para as pessoas que estavam lá que tinha muita coisa a acontecer ainda, pelo futebol que ele tinha, pela habilidade que ele tinha com a bola. E ele mostrou para as pessoas que ia ser uma coisa extraordinária a carreira dele pela frente. Eu queria que o Pedro Henrique falasse um pouquinho dele na seleção. Porque algo não está bem resolvido para mim. Sim. Ele realmente foi esse cara todo? Porque na seleção brasileira, o primeiro título do Pelé, ele não estava assim, ele não era titular. Sim. Também era muito novo também, né? Claro. Fala aí. Então, chegando à seleção, um fato interessante a citar é que um ano após ele já ter começado a jogar no Santos, em 1957,
um ano posterior, ele já entrava na seleção e na sua primeira Copa, aliás, entrou como reserva, mas depois, no decorrer dos jogos, quando ele foi se destacando, chegou a ser até artilheiro dessa seleção, entendeu? Sim, na sua primeira Copa do Mundo. Então você já vê aí como ele tinha essa responsabilidade e ele conseguia levar adiante essa responsabilidade dele. Outra coisa interessante também a se falar é que na segunda Copa que ele foi participar, ele teve uma lesão também, que ele não participou tipo, de todos os jogos. E a segunda Copa, Sim, 62. E Mas foi campeão. Foi campeão. Eu tô querendo encher o saco do Pelé, porque, ó, primeira Copa, ele foi como reserva. A segunda, ele se machucou. Bicampeão. 2 títulos aí de boa, né? De boa. Não foi jogando os 2 títulos. Aí, em 66, ele se machuca e a seleção é desclassificada. Em 70, realmente ele joga. Jogando mesmo, ele só tem um título. Na verdade, todo mundo que faz parte do elenco é campeão. Mas muita gente acha que o Pelé jogou integralmente os 3. Todas essas Copas, mas não. Principalmente por conta dessas... Claro que essas perguntas aqui, aparentes contradições, a gente faz para dar um... Né? No fundo, realmente, como brasileiro, a gente é muito bom ter o Pelé no Brasil, como símbolo do futebol brasileiro. E também aqui nós estamos numa brincadeira, eu vim com a camisa da Argentina e eles com a camisa do Brasil. Mas enfim, é só uma brincadeira, né? Eu tenho que falar assim, senão eu não saio vivo hoje aqui do colégio. Enfim, pode falar. Então, outra coisa também que eu queria acrescentar era que nesse mesmo período, quando ele começou a jogar a sua primeira Copa e tudo mais, essa representatividade que ele tinha era muito importante porque ao lado dele não tinha só o Pelé como um grande jogador, tinha outros jogadores muito também reconhecidos na época dele, até da seleção brasileira, mas por incrível que pareça, ele conseguiu levar esse destaque adiante e... Aí o Cleito falou uma coisa sobre o Garrincha. Eu defendo a tese que o Pelé é Pelé sem o Garrincha. Mas muita gente acha que o Pelé chegou a um status assim por conta do Garrincha. É claro que um bom companheiro de equipe ajuda muito. No entanto, eu não compartilho que Garrincha é melhor do que Pelé. Eu também não, pelo fato de o Garrincha não mostrar essa habilidade toda que o Pelé mostrou. Talvez algumas pessoas tenham focado bastante no Pelé, pela aquela arrancada que ele deu no início da carreira dele. E quando ele chegou, quando foi jogar com o Garrincha, teve sim suas... como é que fala? A sintonia dos dois dentro dentro de campo. Só que, na minha opinião, o Garrincha, ele teve essa participação nessa fama que o Pelé teve, na parte que o Pelé teve que sair na Copa, né, que ele não conseguiu jogar, e o Garrincha entrou. E o Garrincha fez seu nome naquela Copa, que foi a Copa, acho que foi a segunda Copa que eles jogaram, e foram campeão, que foram Em 66, o Garrincha continuou, o Pelé se machuca, e aí o Brasil não é campeão. Pois é, aí ele fez o nome dele na Copa, depois que o Pelé saiu. Eu acho que as pessoas colocaram, tipo, nossa, o Garrincha joga muito, entendeu? Muita cerveja no copo. Sim, muita cerveja no copo. Aí, tipo, nossa, o Garrincha joga demais, cara, você é louco. E esqueceram um pouco o Pelé naquela Copa. Disseram que aquela Copa ali foi mais o Garrincha que deu uma alavancada nela. Mas, na minha opinião, não. Houve aquela comunhão dos dois. E o Pelé, eu acho que sempre, em todos os jogos, ele sempre teve... A estrela dele sempre foi maior, né? Foi maior. E na década de 70, já aqui um outro pensamento que eu até coloquei no roteiro, o Brasil, em 70, o Brasil está passando por um período de intervenção civil-militar. Um período agudo, crítico aí no campo da política, da economia social, tá? E o Pelé, o Brasil é campeão em 70, né? Na Copa do México. É México, é isso? Acho que foi Copa do México. De que forma isso foi apropriado assim, pelo discurso político? Olha, para começar, igual o senhor falou, tinha que levar em consideração esse contexto que o Brasil estava passando. Ou seja, o povo brasileiro estava passando por uma intervenção militar, estava já, não estava conseguindo associar o que estava acontecendo naquele momento. E dali em diante, os governadores da época fizeram muitas reuniões com a antiga CBD, a atual CBF, e
conversaram, porque eles usaram, de certa maneira, a ligação entre o futebol e a política como uma forma de agradar a população e acalmar os ânimos que elas estavam na época, né? Porque, de fato, passando por intervenção militar é muito difícil você ficar tranquilo com a situação que está acontecendo. Então, de certo modo, eles fizeram essa ligação para conseguir um apoio, de fato, da população brasileira, ver que eles estavam apoiando a seleção lá fora, que tinham esperança de ganharem. Tanto que tem uma fala muito importante de um dos governadores da época, que ele disse que ele estava confiando inteiramente na vitória do Brasil dessa Copa, por causa que o povo brasileiro estava precisando, de fato, de sentir. O patriotismo. Sim, exatamente. Então, grande parte desse apoio dele se derivou ao fato dele querer apoio da população brasileira no seu momento. Uma questão interessante é que o patriotismo do brasileiro parece que só existe em período de Copa do Mundo. Isso é muito chato, né? Olha, sinceramente, se eu for falar um pouco disso, se for até trazer os parâmetros atuais, pode-se ver que, no geral, o Brasil muitas vezes acaba tendo discussões, mas quando chega a época da Copa é a época que mais une as pessoas, né, para torcer para o nosso time, mas, de fato, infelizmente... A torcida canta, né? Sou brasileiro com muito orgulho. Sim. Queríamos ser também com muito orgulho em outros momentos. Outros momentos, não só nos momentos de alegria, né, mas também nem sempre nos que vão dar certo. Quer fazer algum comentário, Cleiton? Olha, mas é o que ele falou aqui agora, né? Quando chega a época de Copa, você é perceptível como há outros momentos ruins, que também é perceptível a incomunhão das pessoas, a comunhão do povo brasileiro. Eu não sei se pode falar agora do que aconteceu há alguns tempos atrás. Pode falar? Aqui a gente é politicamente incorreto. Isso. Que teve agora as eleições, né, esse tempo atrás, e é perceptível a incomunhão das pessoas, porque as pessoas não querem entrar em uma comunhão para as coisas melhorarem. Elas querem o que elas querem, entendeu? Só é isso. E não tá nem aí se vai arrumar briga, não tá nem... Só pensa em si próprio. O brasileiro não é assim, verdadeiramente. Mas é muito curioso a Copa do Mundo acontecer em período de eleições, né? De eleição, né? Verdade. Foi uma coisa que os brasileiros estranharam muito, porque começou a política a derrubar o Brasil, entre aspas, né? Que as pessoas, uma contra a outra, que não tava num nível que as pessoas não estavam nem ligando uma para a outra, estavam ligando só para os candidatos. E foi uma coisa que as pessoas começaram a ir uma contra a outra e já chegou a Copa para juntar as pessoas, entendeu? Para quebrar aquele laço de inimizade. Então, resumindo, o futebol, ainda mais o tricampeonato de Pelé, foi utilizado para movimentar, para manipular o sentimento da nação. Lamentavelmente, né? Enfim, você que nos assiste, não esqueça de dar seu like, de compartilhar. E eu agradeço aqui as pessoas que sempre apoiaram o nosso projeto. Vou indicar alguns nomes aqui, né, citar. A professora Brenda, que sempre está apoiando. O professor Acácio, que hoje não pôde estar presente. Lara Cristina, que saiu top 1 aí da segunda série. E o nosso amigo Pedro Henrique também. Demi Júnior, professor Enaldo Júnior, que está aqui nos bastidores. Nossos agradecimentos. Sentiu falta do seu nome? É só se inscrever embaixo nos comentários, que no próximo podcast eu falarei de você. Beleza? Vamos agora para a terceira parte, né? Beleza, galera. Vamos agora para a terceira parte. E essa parte aqui é a parte mais descontraída. Farei algumas perguntas aqui, né? Nós sabemos que a mesa está desigual. A mesa está desigual porque nós temos 3 títulos mundiais de um lado e nenhum do outro. É difícil, mas há controvérsias. Há controvérsias porque eu tenho títulos que nenhum de vocês tem. Na verdade, eu tenho títulos que alguns de vocês podem ter, mas não tem a quantidade que eu tenho. Então, estamos aqui mais ou menos equilibrados. Olha, para quem não sabe, o amigo Cleiton aqui, ele é palmeirense. Palmeirense, assim, até o ventilador lá tem mundial, né? E do outro lado, nós temos um São Paulino. Aqui é nós, tá aqui. Tá certo. Eu também sou São Paulino, nós podemos emprestar também, se quiser. Não, mas aí eu tô equilibrando, porque tem 2 pesando para um lado e eu tô sozinho equilibrando aqui a mesa, entendeu? Mas o verdadeiro homenageado hoje é o nosso amigo Edemir Júnior, que ele é santista.
Santista, hoje nós falamos um pouco sobre o clube dele. Realmente falamos um pouquinho do Pelé, que é o grande ídolo de qualquer santista, né? Enfim, primeiro eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês, de onde você nasceu, assim, a cidade, depois você um pouco. Pessoal, eu nasci na cidade de Miracema, Tocantins, é aqui pertinho, não é tão longe, mas também não é tão perto. Eu morei pouco tempo lá, morei acho que até meus 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. E para quem conhece Miracema sabe que não é uma cidade tão boa, tão estruturada para uma pessoa crescer na vida. Por um momento você foi capital do Tocantins, né? Sim, por um momento. Não é uma cidade muito estruturada, não é uma cidade que uma pessoa vai crescer muito, uma pessoa vai se destacar bastante. E minha família resolveu vir aqui para Palmas, para buscar evolução, né? Porque uma pessoa não pode viver a vida toda dela naquele confortozinho, aquela coisinha bem pequenininha. A pessoa tem que abrir os olhos e ver que ela precisa crescer. Aí a gente veio aqui para Palmas. Meu pai iniciou na área dele de montador de forro PVC. Hoje em dia ele tem a sua própria empresa. Deus abençoe ele. Ele tem sua própria empresa. Quem sabe será um dos nossos patrocinadores. Olha eu aqui pedindo aqui, ó. Aí iniciou, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje a gente mora aqui, se eu não me engano, já faz foi desde 2012 ou 2013 que a gente veio para cá, já tem bastante tempo. Tem quase mais de 10 anos, acho que tem mais de 10 anos que a gente já está aqui. E a gente se deu muito bem com a cidade, com as pessoas que daqui também, que já tinham, as pessoas já moravam aqui, a gente chegou e conheceu, se demos muito bem, graças a Deus evoluímos muito como pessoa e conseguimos ajudar várias. Economicamente e individualmente, né? Agora, em poucas palavras, um pouquinho da sua história. Então, Para o nosso público aí conhecer quem é o Pedro Henrique. diferentemente da minha família, toda baiana, por incrível que pareça, mas eu fui uma exceção, fui um deixado de lado. A minha mãe também era baiana também, olha. Legal. Nasci aqui em Palmas, Tocantins mesmo. Tá, Deus nível. Nasci em Palmas, aqui no Tocantins mesmo. Só que logo após eu nascer, já fui morar na fazenda, que meu pai atualmente é gerente, por causa que ele estava passando um momento, mas não tinha como abandonar tudo para ir para uma cidade. Aí eu fiquei nessa fazenda, nessa área onde meu pai trabalhava até meus 3 anos. Posteriormente meus pais viram que eu estava precisando de educação e tudo mais, ir para a escola, começar minha alfabetização, tudo adiante, seguir adiante minha vida, e eu mudei para Dianópolis, aqui no Tocantins também é uma cidade. Já indo para Bahia. Sim, exatamente. E fiquei lá durante muitos anos, e posteriormente em 2017, 2018, mudei para Palmas, por conta de um tratamento do meu irmão que ele estava precisando fazer, e segui adiante. Fiquei 1 ano no Ictalone e no 6º ano da minha vida entrei no Colégio Militar. Então, do sexto. Bacana ver um pouquinho da história de vocês e umas perguntas aqui rápidas aqui para pensar rápido. Houve alguém melhor do que Pelé? Não. E o Cleiton aí, qual é a resposta do Cleiton? Também não. Também não? Também não. Nem Maradona? É o que eu falei pro senhor, eu acho que até hoje tudo que a gente olha não chega aos pés do Pelé, porque é uma habilidade extraordinária que o cara tem. Maradona disse que ele era melhor do que Pelé. Aí eu desacordo. Rapidamente aí, 3 grandes... É difícil falar jogadores, porque eu coloco o zagueiro como jogador, né? Porque quando se fala jogador, só pensa em atacante, né? Tá bom, vamos tirar os zagueiros. Eu vou falar me referindo a meio campo e atacante. 3 grandes nomes Da atualidade? da história que você conhece. Claro que é os 3 que a gente mais acha top, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar. E o Pelé? Não, mas o Pelé é de antes, Eu coloquei aqui da atualidade. Da atualidade. O que você viu jogar? Isso, do que eu assisti, que eu... Pelé é outra história. Isso. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. que você já viu jogar. Isso, que eu já vi jogar. Eu vou colocar Ronaldinho Gaúcho, vou pôr Neymar e vou colocar Romário. É engraçado que nossas percepções, elas... Não é engraçado, é natural, né? Eu coloco Roberto Baggio. Cara, que dificuldade. Roberto Baggio. Romário Ronaldo, cara. É difícil. Eu vou jogar no Romário. Mas eu vou jogar no Romário porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Roberto Baggio, Romário e o terceiro... Caraca, velho, que dificuldade. Mas eu colocaria Romário... Roberto Baggio com certeza. Romário também.
Eu tô na dúvida entre Zico e Maradona. Eu tô na dúvida. Mas Maradona foi mais vencedor. Tá certo. E Zico é flamenguista. Tá certo. Enfim, vamos aqui resumir. Colocaria Maradona, porque Maradona pra mim foi mais... É difícil, velho. Maradona, Romário... Já tem um brasileiro, deixa Romário. Romário, Maradona e Roberto Baggio. Tá certo. Se fosse pra colocar no jogo, meus três ganhariam. Olha, na época os caras não tinham Instagram, né? Hoje o cara... Mas aí, Não sei, quem sabe. Pode ser que sim. colocasse no ataque, não tinha os três. Pode ser que sim, pode ser que sim. Um momento da sua vida que você quer esquecer. Eu quero esquecer? Um momento da tua vida que você falou assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria de novo. Olha, o que eu gostaria de esquecer foi o momento de mudança da minha cidade que eu morei a minha infância toda pra cá. Só que, de fato, eu gostaria de esquecer aquele período que foi muito difícil para adaptação e tudo mais, mas foi algo que eu não voltaria atrás, sabe? E o Cleiton? É um pouco meio pessoal, pode falar? Se você quiser compartilhar. Sim, eu compartilho. Pra quem não sabe também, eu estudei no Unidade 1 com... não foi junto com o PH, porque quando eu saí, eu cheguei a ser convidado a se retirar do colégio, pelo fato de uma... Como eu sou politicamente incorreto, você foi expulso. Isso, mais abreviado, porque praticamente algumas pessoas nem sabem o que significa isso aqui dentro do colégio. Isso. O cara tenta a vida do professor, da escola toda, mas não pode falar que é expulso. Vai. É porque muitas pessoas deixam até um conselho para vocês mais novo aí que tá entrando agora no militar, ou não só no militar, mas em outras na vida, que tá iniciando agora. Pessoal, não vá pela cabeça dos seus amigos. Não vá. Tenha personalidade. Tenha sua personalidade. Minha mãe sempre falou isso para mim, tenha sua personalidade, mas nesse tempo eu não tinha. Que bom que você revê isso. Agora, um momento na tua vida que você poderia viver de novo. Eu tô preparado aqui para te pegar, vai lá. Que eu poderia viver de novo, Um cara. momento assim que eu queria voltar atrás para viver esse momento de novo, que foi um momento muito bom. Rapidamente aí. A minha luta que eu teve esses dias atrás. Eu pensava que fosse algo mais romântico. É porque você Ela vai ouvir, ela vai assistir esse podcast. Você pensa comigo aqui, você se preparou um mês inteirinho, você apanhou, correu, suou, se machucou, e você chega num ringue para você lutar, no octógono, como eu lutei, e você fica pensando, caraca, velho, eu me preparei tanto, e você pode esquecer. Você esquece não sei se é pelo adrenalina que tá. É o momento que você gostaria de viver de novo. E você, Pedro? Eu gostaria de ver de novo o momento que eu fiz essa transição, que eu passei no curso agora. Assim, fui aprovado, se Deus quiser. Que bom momento. O teu gosto musical? Meu gosto musical, olha, eu não acompanho tantas músicas mais, mas vou colocar eletrônica e um pouco de sertanejo. E você, Cleiton? O meu é sertanejo, eu gosto mais daquele sertanejozinho, tranquilinho. Eu sou rock and roll. Para levar a namorada, churrascaria ou pizzaria? Churrascaria. Café ou chá? Café. Cinema ou teatro? Cinema. Você, Pedro? Churrascaria ou pizzaria? Churrascaria. Café ou chá? Levar a namorada para uma tarde, praia ou montanha? Praia. Em poucas palavras, faça suas considerações finais e indique para o nosso ouvinte aí um livro, alguma coisa. Então, gente, queria agradecer inicialmente, professor, pelo convite. De fato, foi algo que já tinha sido planejado há muito tempo. Graças a Deus aconteceu. Ainda bem que deu certo. Sim. Ainda no período certo, né? O Brasil vai jogar nessa quinta. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. A gente pode... E a Argentina tá perdendo. Infelizmente, né? Fazer essa graça aí, Tá vendo? Se Deus quiser, a gente vai consagrar o Hexa esse ano, mas mais uma vez queria agradecer o convite do professor. Se Deus quiser, vai acontecer próximas vezes. Tem até o terceiro ano aí, então muitas coisas ainda estão por vir. E para dar a sugestão de um filme, eu vou deixar até para quem quiser entender mais a fundo o que nós falamos hoje do Pelé, mas eu vou deixar o filme Nascimento de uma Lenda. Tem no YouTube,
e é muito bom para vocês entenderem, conta a trajetória do Pelé desde a cidade que ele morou, que ele foi em Graxate, que ele sofreu um pouco de preconceito naquela época, mas saiu por cima e se tornou o que se tornou hoje. Que legal. E você, Cleito? Faça as suas considerações É, e indique. pessoal, muito obrigado primeiramente, muito obrigado para quem está assistindo até aqui. A minha indicação vai ser o livro A Importância do Futebol, que é sobre o Pelé. Aí, para quem quer mais se aprofundar na história do Pelé, porque aqui a gente fala, mas não dá para falar tudo, né? Porque é uma história muito grande. E esse livro, ele deixa a história dele completa. É um livro bastante grande e deixa a história dele completa. Para quem quiser mais se aprofundar, é um livro excelente. E, mais uma vez, muito obrigado ao professor, ao Pedro Henrique, que aceitou fazer esse podcast com a gente, e pelo convite do professor por ter me convidado para vir participar. Muito agradecido mesmo de coração. Eu que agradeço, eu sinto honrado ter 2 alunos bons, né? Alunos que estudam bastante, se prepararam para a gente ter esse diálogo. E historicamente falando, a história ela desmistifica algumas coisas, né? Historicamente, todo ídolo, ele também tem uma parte que é fabricada pela mídia, pela paixão, etc. Mas nós, o que seria de nós se não fôssemos as paixões, não é mesmo? Então é isso. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Que é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. E obrigado aí. Muito obrigado. Até mais. Deu certo. E ficou mais ou menos aí, cara?